Amados, vamos dar início então nesse estudo, nesse curso do Eclésia. Nós estamos no terceiro encontro que nos diz sobre ser um discípulo. Ser um discípulo. Terceiro encontro. Creio que os irmãos abriram apostilas aí, quem tem em mãos ou quem tem no slide, no PDF, que os irmãos venham abrir e acompanhar. Eu vou fazer a leitura. Aqui no início de partida tem um quadrado e já começa com a pergunta que nos diz: como saber se estou seguindo a Cristo? Aí fica uma pergunta para nossa meditação, que nós podemos meditar em casa, meditar depois da live, né? Como saber se eu estou seguindo a Cristo? Aí tem uma seta jogando para o lado, no texto-chave, para o início. E eu vou fazer a leitura. Me acompanhem. Hudson Taylor, o grande missionário que levou o evangelho para o interior da China, foi abordado por um homem que tinha somente uma perna. Meu Deus, é forte. O homem lhe falou: eu quero ir para a China como missionário. Taylor perguntou a ele: por que você acha que pode ser um missionário, tendo apenas uma das pernas? A resposta do homem veio a seguir: porque eu não vejo nenhum homem com as duas pernas indo. Glória a Deus. Vamos fazer um comentário sobre esse texto? Eu prego muito, mas muito sobre isso, né? Não todos os dias, mas eu prego muito sobre isso, sobre o pouco caso da obra de Deus. Vamos fazer uma meditação aqui? Eu quero fazer um breve comentário, mas eu quero que os irmãos também interajam, amém? É necessário que os irmãos interajam também, para que o nosso conhecimento ele venha a crescer melhor a cada comentário, amém? Eu vou deixar o primeiro comentário aqui, do que eu entendo ao ler esse texto, né, de Hudson Taylor. Nós podemos notar, amados irmãos, que ser um discípulo é ser um seguidor de Cristo Jesus, é seguir a Jesus. Mas como que eu posso seguir a Jesus se eu não quero fazer a obra de Deus? Como que eu posso ser um discípulo de Jesus se eu não quero abandonar as coisas velhas? Porque as coisas velhas não me fazem andar para frente. Ei, larga para trás aquilo que não te leva para frente. Mas aqui está falando de um texto de um homem que tinha apenas uma perna. Que parece coincidência, não é mesmo? Aleluia. Porque eu, aleluia, sou um chamado, sou um escolhido de Jesus. E no presente momento, por enquanto, eu só tenho também uma perna. E esse homem estava, né, que está apresentando o texto, ele estava no interior da China. Ele foi abordado por um homem que tinha somente uma perna. O homem lhe falou para ele: eu quero ir para a China como missionário. E logo o homem fala para ele: por que você acha que pode ser um missionário tendo apenas uma das pernas? E a resposta foi clara e objetiva do homem: porque eu não vejo nenhum homem com as duas pernas indo. Sabe o que isso nos mostra do homem que só tinha uma perna? A vontade de fazer, mesmo não importa a circunstância, mesmo tendo uma perna, fazer aquilo que aqueles que duas pernas não fazem. Nós podemos ver a disposição do homem que tinha apenas uma perna de querer fazer aquilo que as pessoas de duas pernas não fazem, de ir a um lugar longe, cruzar fronteiras e ir a um lugar onde pessoas que
são sadias fisicamente, pessoas que têm saúde fisicamente. Ele quer ir aonde pessoas que poderiam ir com mais facilidade, mas não vão. Ele está mostrando o interesse, a disposição, a vontade, o exemplo de fazer aquilo que muitos têm a possibilidade de fazer, mas não fazem. Olha que tremendo. Por que eu disse que eu prego muito sobre isso? Porque eu vejo diversos convites enviados para irmãos e irmãs minhas na fé, que logo de automático eles me acionam. Ó, irmão Vinícius, eu recebi um convite. Você não poderia ir não? Será que você não pode ir não no meu lugar? Aí quando vai ver, na onde? Me manda a localização, eu vou dar uma analisada. Vou acionar o meu pastor, é claro, primeiramente. Quem decide não sou eu, mas quem fala é o meu pastor. Se ele falar que eu vou, eu irei. Se ele falar que eu não devo ir, eu não irei. Por quê? Seja submisso aos vossos pastores. Porque assim como o anjo que escrevia as igrejas da Ásia Menor, assim diz aquele que vive e reina para todo sempre, que está à destra do anjo da igreja, é Deus, que está ao lado do pastor. Mas muito, é quando vai ver, não de a localização, lá em Osasco. E muitas das vezes Deus me revelava o motivo porque a pessoa não ia. O motivo porque a pessoa me convidava num convite que foi feito a ela. Num convite que chegou até aquela pessoa e aquela pessoa não quis ir, né? Por muitas ocasiões, e jogou para mim ir. E eu, tendo apenas uma perna, eu não me recuso. Eu me levanto e digo: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E vou e faço a obra. É na onde? Itaquaquecetuba. Vamos lá. É na onde? Em Itaim Paulista. Vamos lá. É na onde? Campinas. Vamos lá. É na onde? Na onde que é? No interior do Ceará. Vamos lá. É pra ir? Vamos. É na Bahia? Vamos. É na China? Vamos. É na onde? Na África? Na Ásia? Lá tem macumba pesada. Eu não vou não, mas você quer ir? Você quer ir? Vamos. Então aqui está dizendo sobre ser um discípulo. Ser um discípulo é se posicionar. Ser um discípulo é ir à frente. O que me chama a atenção nesse primeiro texto é a disponibilidade, a vontade, a disciplina, o compromisso de fazer aquilo que aqueles não fazem. E outra, ser discípulo é fazer o que a igreja inteira não faz. É seguir a Jesus e ser como Ele é. Amém? Não vou me estender muito, porque tem mais 3 textos para a gente deixar aí um comentário e estudarmos. Cadê aqui aleluia, uma primeira pessoa para fazer um comentário desse texto? Daquilo que vem na sua mente? Pode abrir o microfone e deixar o seu comentário, amém? Para a nossa meditação. Cadê a primeira pessoa? Aleluia. Glória a Deus. Seja varão, seja varoa. Não tem ninguém para deixar um comentário? Aleluia. Glória a Deus. Tem sim. Cadê você? Glória a Deus. Não fiquem tímidos. Eu creio que Deus mostrou algo que chamou a tua atenção, que é diferente do que eu falei. Aleluia. Amém, meu irmão. Vou falar um comentário aqui também. Amém, amado. Glória a Deus. Que nem nesse texto que a gente leu, deparando com a palavra de Deus,
Me recordo lá em Marcos 10, quando Bartimeu estava pedindo para ser curado, né? Ele falava para Deus, né? Para Deus, Jesus ter misericórdia dele. E nisso, Jesus chama ele para ele ir até a presença de Jesus, né? E nisso tem um versículo que eu acho interessante, que a única coisa importante que Bartimeu tinha era a sua capa. E a palavra fala que ele deixou a sua capa, lançando a sua capa de si, ele foi até Jesus. É da mesma forma que nesse texto, aquele homem ele tinha uma perna, mas mesmo ele tendo uma perna, ele foi fazer a obra de Jesus. Porque Bartimeu, quando ele deixou a sua capa, ele foi curado e seguiu a Jesus. Então, é da mesma forma, muitos não querem deixar o seu passado, muitos não querem deixar as suas coisas para fazer, muitos não querem deixar a sua família para fazer a vontade de Jesus. É da mesma forma, é isso que eu entendi desse comentário. Glória a Deus. Aleluia. E se enquadra perfeitamente, né? Porque para ser um discípulo, né, irmão Edson? Para ser um discípulo, nós vamos ver ao longo do estudo, né, que nós estamos no terceiro encontro. Mas quando nós terminar essa apostila que vai até o 10º encontro, e vai ter mais uma apostila, e vai ter mais outra, e vai ter mais outra, não podemos parar porque nós vamos aprender bastante. Eu estou sendo muito beneficiado com esses estudos. Então nós podemos ver que para ser um discípulo custa muito, ou melhor, custa tudo, né? E chama muita atenção desse texto aí, desse rapaz que tinha uma só perna e querendo fazer aquilo que muitas pessoas tendo duas não quer fazer. Eu quero deixar um comentário de um testemunho. Certa vez eu estava buscando muito no monte. Eu fiquei uma semana em cima do monte, né? Foram 8 dias, né, em cima do monte, num propósito que eu estava com Deus. Aí eu estava numa casa alugada, né, que tem umas casas de aluguel lá no monte, lá, de um cômodo assim, com beliche e tal, banheiro, com chuveiro e tudo, sabe? Aí eu fui pra lá, ficou eu mais um jovem lá. E eu subi todos os dias, 3 vezes por dia. Foram 7 dias que eu fiquei lá, não voltei para casa, só fiquei lá no Monte da Luz, né, que no Embu das Artes aqui, quem mora próximo conhece. E eu subia de manhã, eu subia às 3 da tarde e eu subia meia-noite. E meia-noite eu descia só às 5, às 6 da manhã. Só que nesse percurso de subir e descer 3 vezes, né? Quando eu ia pela manhã, eu ia, orava 2 horas. Ia pela tarde, ia, orava 2 horas, descia, né? Aí da madrugada eu subia e descia só de manhãzinha, né? E tem muitas pessoas, né, que frequentam também. Aí uma certa vez eu encontrei diversas pessoas, né? Pessoas que realmente Deus usava, Deus falava. E teve uma mulher que veio até mim. Eu estava passando, saudei ela com a paz. Vou ser breve aqui. E ela pegou e falou assim para mim, ó: assim manda te dizer o Senhor, continua na fé que tu tá, porque deficiente são aqueles que têm 2 pernas e não fazem 1/3 do que você faz para Deus. Mas foi muito forte. Uma coisa que eu já tinha em mente, não porque eu me considero, não porque eu me acho que eu sou ou que eu faço, mas é realidade. Por quê? Porque quando a gente se posiciona para dar fruto, a gente anula aquele que não faz nada. Então nós acaba tirando o foco daquele que não faz nada. Por exemplo, o foco é ele só porque ele tem agenda, mas não faz nada. Ele vai perder o foco. Por quê? Porque não faz nada em prol a obra de Deus. Então Deus me disse aquilo alegrou muito o meu coração. Porque Deus me disse que
muitas pessoas que têm 2 pernas não conseguem fazer 1/3 do que eu faço com uma. E se enquadra, eu só estou contando porque se enquadra aqui nesse primeiro texto apresentado aqui de um rapaz que queria ir até a China, né, fazer uma missão tendo apenas uma perna. Amém? Isso é para nossa meditação, creio que edifica bastante, né, nesse conteúdo. Tem mais alguma pessoa aqui? Mais uma pessoa para deixar um comentário a respeito desse texto? Cadê você? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não tem? Então vamos passar para o próximo aqui. E eu espero de vocês fazer um comentário, amém? Cada um aí. O nosso irmão já fez um comentário. É que venha outros também para compartilhar aquilo que está entendendo da palavra, do estudo do Senhor. Ó, você pode ver que vocês estão aí, né? Creio que a maioria, alguns estão com a apostila em mãos, outros estão no PDF. Você pode ver que tem uma seta do texto que fez a pergunta, pro texto aqui do rapaz, né? E tem uma seta retornando para um quadradinho, que é uma lâmpada ali, um símbolo de uma lâmpada, que a gente podemos colocar aqui dentro, sobre o que mais nos chamou a atenção sobre esse texto apresentado, que nós lemos aí desse homem aí, querendo ir até a China, fazer missão, possuindo apenas uma perna. Aí a gente pode deixar ali dentro, né, o que nos chama a atenção nesse texto. E tem uma seta jogando para baixo, onde nós vamos entrar nos parágrafos. Vamos entrar, então, aqui no parágrafo, para a gente conseguir concluir esse estudo dentro do horário, aí apresentado para nós. Vamos fazer a leitura. Primeiro parágrafo. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos ser o exemplo de vida para os demais irmãos. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Abram aí, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Amém? Já darei a oportunidade para alguém fazer essa leitura. Assim fica claro que existem algumas diferenças entre um convertido e um discípulo. Resumidamente, o discípulo é aquele que está convicto em seguir a Cristo e imitá-lo. A grande comissão de Jesus revela que o discípulo é o elemento essencial para o ministério cristão. Mateus capítulo 28, versículo do 19 ao 20. Alguém abriu aí? 1 Coríntios 11, 1. Amém. A irmã pode fazer a leitura? 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, somente o 1, por favor. Sede meus imitadores, como eu também de Cristo. É este? É somente o verso 1 aí, né? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém. A irmã gostaria de deixar algum comentário a respeito do que nós acabamos de ler? Eu não sei expressar muito bem, mas eu creio assim que Paulo estava falando que é para nós imitarmos a Cristo, né? Em tudo, porque se nós formos ver o ministério de Jesus, nós vemos que ele foi humilde o tempo todo, né? Fazendo a vontade do Pai dele. E hoje nós somos considerados filhos de Deus, filhos de Jesus Cristo. Então nós temos que imitar ele, fazer a vontade dele em tudo. E a palavra de Jesus sempre foi a verdade. Então, que o servo de Deus também siga nesse padrão. Sim, sim, não, não. Se eu não posso fazer uma coisa, eu não vou falar que vou fazer. Porque quando eu me lembro agora, quando aqueles dois, a mãe de algum daqueles discípulos veio falar a Jesus, né? Que o meu filho não quer ir, o outro quer ir. Ele falou, então, aí um disse, eu não vou. E o que falou que não vou foi, e o que falou que ia não foi. Então, por isso, nós temos que falar
somente o que nós podemos fazer e não falar, eu vou fazer isso só para agradar alguém e depois nós não cumprir, que aí nós vamos ficar cada dia mais criando, como se diz, uma raiz que não se aprofunda. Então nós não vamos ter tem muitos que falam, olha, o irmão é um excelente irmão, mas é um excelente irmão dizendo o que vai fazer. E quando a gente conhece no profundo, só falou que ia fazer e não fez nada, né? Então, eu creio assim, que a gente tem que fazer só o que agrada a Deus. O que não agrada a Deus e não falar que vou fazer e não fazer. É melhor eu entristecer o irmão dizendo, não, eu não posso fazer, do que eu falar que vou fazer e depois não cumprir o que eu prometi. Amém? Amém. Então, nós vamos imitar Cristo, mas falando a verdade sempre. Agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Mais alguém para deixar um comentário aqui a respeito? Glória a Deus. Eu creio que quando o apóstolo Paulo disse isso à igreja de Corinto, né? Assim como a nossa irmã disse, só para complementar o que ela disse, assim como o apóstolo Paulo ele estava ensinando, ele estava regendo, né? Ele estava incentivando, ele estava falando para o povo de Corinto, né? Olha, pega o meu exemplo, pega o exemplo de Jesus. Olha eu como que eu ando. Eu não ando mais conforme eu quero. Eu ando conforme Cristo quer. Por isso ele disse, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Né? Porque se muitos forem parar para olhar, mas não consigo, não tem como, ninguém... Já viu aqueles comentários daquele tipo de pessoa que tem a mente pequena? Ninguém é santo, ninguém consegue, ninguém faz, ninguém pode, ninguém é perfeito. Perfeito não somos por enquanto. Porque quando o nosso corpo for transladado aos aires, aí sim nós receberemos outro corpo, um corpo de glória, incorruptível, aonde seremos imagem e semelhança dele como ele é lá em cima. Se os olhos dele é como chama de fogo, seremos a semelhança. Se os pés dele são como um latão reluzente, seremos a semelhança. Se os cabelos dele são brancos, mais alvo que a neve, seremos a semelhança. Então nós somos perfeitos hoje, mas quando nós subir lá, glória, aquele que está faltando um pedaço vai ser restituído no novo corpo de glória e vai ser perfeito. Mas ele está falando, eu não vivo para mim. Já que vocês acham que vocês não vão conseguir imitar a Jesus, imita a mim. Sede os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Por quê? Imitando o apóstolo Paulo, de automático ele estaria imitando a Cristo. Que o apóstolo Paulo já não vivia mais para ele, mas Cristo que vivia nele. Vamos aqui. Assim fica claro que existem algumas diferenças entre um novo convertido e um discípulo. Resumidamente, o discípulo é aquele que está convicto em seguir a Cristo e imitá-lo. Cadê aqui uma pessoa para deixar um comentário a respeito disso? Cadê as irmãs? Vamos comentar, minhas irmãs. Aleluia, isso é fundamental, é essencial, precisa, né? Cada um tem um ponto de vista e complementa o nosso estudo. Glória a Deus. Cadê a irmã Edna? Claudilene? Glória a Deus. Verônica, Daiane, Larissa. Cadê Rosiane, Solange? Alguém para deixar um comentário? Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém? Glória a Jesus.
Irmão Edson, gostaria de deixar um comentário? Irmã Edna, glória a Deus, vai deixar um comentário? A paz do Senhor. Amém. Nem, né, irmão, que fala em Mateus 28, que fala 19, né? 19 ao 20. Portanto, fazei discípulos. Então, quando Jesus chamou os discípulos, era para seguir ele e fazer o que ele fazia, né? Para dar continuação. Nem todos fazem isso, nem todos dão continuação. É mesmo quando o pastor da gente chama, você pode ir em tal lugar, você pode pregar em tal lugar, às vezes ele fala, eu não posso, irmão. O que ele faz? Ele vai chamar outro para ir. Às vezes ele pode chamar os mais simples, e aquele que tem mais simples tem coragem de ir e fazer, né? Não recua, porque aquele que quer ser discípulo tem que se esforçar, não pode recuar, tem que seguir em frente, né? Assim somos nós. Nós temos que mostrar a nossa capacidade. Se nós cremos em Cristo, aquilo que ele fez por nós ainda faz, devemos sim fazer, né? E seguir o evangelho, porque há muitas pessoas que precisam do evangelho, precisam ouvir. Nós não podemos ser covardes, né? Esse homem que só tinha uma perna, que nem fala, ele não foi covarde, ele foi corajoso. Ele quis ir, porque acho que ele viu que não tinha muitos, que tinha duas pernas, né? Não tinha coragem de ir fazer, e ele já aquela vontade, ele teve coragem e ele foi. Ele queria ir fazer. Entendeu? Muitos se covardam, muitos têm capacidade, mas não vão. E muitos que não têm vontade de ir e pede para ir, e as pessoas acham que ele não tem capacidade. Ele achava que ele não tinha capacidade, mas ele tinha amor no coração dele, porque ele sentia que tinha capacidade de fazer. Assim somos nós também. Glória a Deus. Amém. Ó, um comentário bem edificante, né? Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Cada vez que a gente interagir mais, a gente aprende mais. Eu percebi isso. Eu posso até pegar essa apostila e estudar sozinho, mas não tem o mesmo impacto como em grupo, no coletivo. Não tem. Eu queria que vocês estivessem aonde eu estou fazendo com os meus pastores lá. Vocês veem assim, cada comentário, né, que tem experiência, tem leitura, tem conhecimento, tem sabedoria dentro da palavra. Então a gente aprende mais, nós sai de lá, nós sai daqui aprendendo coisas que a gente nunca ouviu nas igrejas. Nós sai daqui ouvindo coisas que ninguém nunca falou para nós, e isso fica guardado no nosso coração. Aqui vamos pular pro próximo, que é bem extenso, né? O segundo parágrafo. Então, resumidamente, o discípulo é aquele que está convicto em seguir a Cristo e imitá-lo. Não adianta só seguir, tem que imitar, tem que fazer o que ele fazia, fazer discípulo, né? Tem que estar ali para operar milagres em nome de Jesus. Tem sim. Tem que estar expulsando o demônio no nome dele. Tem que estar indo e fazer o ID, pregar o evangelho a todos, né? A toda criatura. Tem que fazer como ele fez. Então, ser um discípulo é isso, né? É estar convicto a seguir a Cristo e imitá-lo. A grande comissão de Jesus revela que o discipulado é o elemento essencial para o ministério cristão. Alguém pode fazer essa leitura aí? 28, do 19 ao 20, que não foi feita. É bem importante lermos. Tem alguém que está aberto aí nessa passagem? Paz do Senhor a todos. Amém. Mateus 28, 19, 20, não é isso? Isso. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Se a irmã quiser deixar um breve comentário a respeito desse versículo, amém? Não. É quem que tá aí, o esposo? Vai deixar um comentário? É forte, hein? Meu esposo está aqui também escutando. Aleluia. Ele quer deixar um comentário a respeito do que foi lido aí? Não, tá com vergonha. Amém. Amém. Então vamos. Amém. Então a leitura já nos diz tudo, né? Guardar é aquele que ele tem ensinado, fazer discípulos. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer que eu vou para a igreja e fico sentado. É uma vergonha, seja senhora, quem for. É uma vergonha quando o cristão diz: eu fui chamado para ficar no banco. Meu Deus. Isso não é cristianismo. Isso não é de ser um discípulo. Está muito longe. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tá? Falando bem abertamente para os irmãos. Ninguém foi chamado para ficar no banco sem fazer nada de braço cruzado. Ninguém. Glória a Deus. Parágrafo abaixo. Entretanto, é importante entender que fomos chamados como discípulos para que possamos levar outras pessoas a serem semelhantes a Cristo e segui-lo através de nosso exemplo. Aleluia. Quantas pessoas estão crescendo espiritualmente com seu auxílio? É uma pergunta que fica para nós. Vou repetir, olha que forte. Quantas pessoas estão crescendo espiritualmente com o seu auxílio, com a sua ajuda? Lembre-se, seguir a Jesus é mais do que cumprir com zelo um conjunto de regras. Sobretudo, é amar a Deus e dele desfrutar. O amor de Deus nos transforma de dentro para fora e nos capacita a entregar nossa vida totalmente ao Senhor. Sei que você faz algum sacrifício porque ama. Jesus fez um grande sacrifício por você. 1 João, capítulo 3, verso 16, se alguém puder abrir, amém? Por isso, se você ama Jesus, não viverá da maneira que quiser, mas sua vida será um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Jesus é o Senhor da sua vida? É uma pergunta. Jesus é o Senhor da sua vida? Como o Senhor, Ele tem o controle de todas as suas ações, escolhas e planos? Outra pergunta. Você obedece às ordenanças de Jesus? Outra pergunta. Pouco adianta chamarmos Ele de Senhor se não fizermos tudo o que Ele nos pede. Meu Deus, é tremendo. Glória a Deus. Eu vou repetir. Vi que o irmão Edson saiu aí. Entretanto, é importante entender que fomos chamados como discípulos para que possamos levar outras pessoas a serem semelhantes a Cristo e segui-lo através de nosso exemplo. Aquilo que o apóstolo Paulo, no texto acima, estava nos dizendo. Ele estava incentivando o povo a fazer o que ele fazia e chegar ao ponto de se parecer como Cristo era e é e será eternamente. Quantas pessoas, olha aqui a pergunta poderosa. Quantas pessoas estão crescendo espiritualmente com o seu auxílio? Com sua ajuda? Lembre-se, seguir a Jesus é mais do que cumprir com zelo um conjunto de regras. Sobretudo, é amar a Deus e dele desfrutar. Aleluia. O amor de Deus nos transforma de dentro para fora e nos capacita a entregar nossa vida totalmente ao Senhor. Amém? Vamos dar uma pausa? Cadê alguém aqui para deixar um comentário a respeito do que nós lemos aqui? Até aí.
no ponto qual eu parei. Glória a Deus. Cadê aqui? Uma irmã, um irmão, que seja, para deixar um comentário. Os irmãos precisam se animar mais, meus irmãos. Se você não deixar um comentário, talvez o seu conhecimento, sua sabedoria não irá ampliar tanto. Porque quando você deixa um comentário, se esforça para deixar um comentário, você começa a ver de outras maneiras. Glória a Deus. A pessoa, ela estava visualizando esse texto num sentido bíblico. Só que ao se esforçar para deixar um comentário, ela começa a ver em outras formas, sabe? Em outros relatos, proferindo de uma outra maneira, no outro sentido. Que esse é o objetivo da palavra de Deus, que a gente vemos de diversos sentidos que dá para relatar e aplicar essa palavra. Se os irmãos estiverem ouvindo algum som aí, desconheçam, amém? Aos vizinhos, glória a Deus. O meu é isso aqui, ó. Glória a Deus. Eu vou deixar um comentário então. Aqui está dizendo que a gente tem que ter a importância de entender que nós fomos chamados como discípulo para que possamos levar outras pessoas a ser semelhante a Cristo. Ou seja, lembra aqueles textos que fala: ó, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra? É isso que está dizendo. Nós somos escolhidos para ser agentes influenciadores para o reino de Deus. Tá vendo? Lembra quando diz Romanos 10, se eu não me engano? Como clamarão a Cristo se não ouviram? E como ouvirão se ninguém o pregaram? E como pregar se não tem quem fale? Para outros virarem cristão, para outros seguir a Jesus, nós temos que usar de exemplo. Eles têm que ver isso em nós somos diferentes. Nós vivemos aqui nesse mundo por enquanto, mas o mundo não pode viver em nós. Nós temos que ter uma radical transformação. Por quê? Porque outra hora vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Entre o justo e entre o ímpio. Entre o falso, entre o verdadeiro. Entre o bode, entre a ovelha, que serão apartados naquele grande dia. As ovelhas estarão à direita, os bodes estarão à esquerda. Mas aqueles que estarão à direita ouvirão do Pai: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que eu tenho vos preparado desde o princípio de toda a criação do mundo. Entre a separação do joio e do trigo, do mentiroso e do verdadeiro. Nós temos que ter esse exemplo como cristão, para que outros aprendam, olhando para nós, a ser como de Jesus, a ser como Jesus. Aqui, ó, um comentário muito importante. Quantas pessoas estão crescendo espiritualmente com o seu auxílio? Isso aqui serve para todos. Serve para a irmã Edna, serve para a irmã Sandra, serve para a irmã Claudilene, serve para o irmão Edson, serve para a irmã Solange, para a Larissa, para a Verônica, ô glória, para a Rosiane, para mim, para o pastor, para o novo convertido. Serve para todos. Esse é o nosso chamado. Quantas pessoas estão crescendo espiritualmente com o nosso auxílio? Sabe o que está dizendo? Que a gente não deve se importar somente conosco. Aquilo que eu disse no encontro segundo, ou em alguma live, no dia de quarta, eu não lembro, que eu estava pregando a palavra, eu disse: se eu sei que eu já tenho a coroa e a vida eterna, agora eu tenho que começar a pensar no meu próximo. Se eu sei que eu vou possuir por herança, por ser
co-herdeiro da herança de Deus. Eu tenho que saber e pensar na minha mente que eu tenho que levar outros para possuir por herança também. Por quê? Porque eu já tenho um ganho a coroa. Porque eu já tenho um ganho o céu. Já está ganho. Então nós temos que influenciar outros para que eles possam também ganhar daquilo que nós já temos. Daquilo que nós já iremos possuir. O nosso nome não está lá? Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, não está lá no livro? Então nós temos que levar outros para que o nome deles esteja escrito lá também. Para que eles possam entrar e não ouvir. Como na parábola do reino que é semelhantemente ao reino do céu, que é da parábola das 10 virgens. Ao fechar a porta, chegar às 5 loucas depois. Abra-nos, Senhor, e ouvirem do Deus. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Eu, você, nós temos essa obrigação de levar outros a crescer espiritualmente. Tu tá sabendo disso hoje. Toma cuidado. Ninguém poderá falar, eu não sabia. Tá sabendo hoje. Você tem essa obrigação. O que você está fazendo? Não fez, começa a fazer a partir de hoje. Prega para tua nora. Fala de Jesus para ela. Fala do reino do céu. Fala do inferno. Fala do cumprimento da palavra. Fala da parábola que Jesus dá dos 2 alicerces. Procura lá. Aquele que pratica edifica na rocha e não tem queda, não tem ruína. Aquele que ouve e não põe em prática tem uma grande ruína, tem uma grande queda. Por quê? Porque não está edificado sobre a rocha que simboliza que é Jesus. Você tem essa obrigação. Avançando aqui. O amor de Deus nos transforma de dentro para fora e nos capacita a entregar nossa vida totalmente ao Senhor. Tá vendo aí? Tem gente que quer mudar por fora, com veste, no delineado, sabe? Mas por dentro está antigo ainda. Como o irmão Edson fez o comentário aí no início. Querem mostrar, querem ter a aparência que estão seguindo Jesus, mas por dentro estão fazendo nada por ninguém. Não estão ganhando alma. Não estão evangelizando. E quando eu falo de evangelismo, não é reunir a igreja toda num domingo e sair pela rua entregando somente o panfleto. Não. Evangelizar é você conversar. É você explicar. É você ensinar daquilo que vocês aprenderam. É o que, com todo respeito, para a glória de Deus, é o que Deus está me usando para fazer com vocês. Isso aqui é para a glória de Deus. Os irmãos sabem que eu não tenho vaidade, eu não tenho orgulho, eu não sou exibido, eu não vivo de exibição, de aparência, não. Isso aqui é fato. Pega de exemplo. O que Deus está fazendo na minha vida, porque é de Deus, não é eu que quero. Fosse deixar por mim, eu não faria isso. Mas é o próprio Deus que está me regendo para que isso chegue em vocês, para que depois vocês cheguem em outros e façam aquilo que recebeu do Senhor. E nos capacita a entregar nossa vida totalmente ao Senhor. Sei que você faz algum sacrifício por quem ama. Jesus fez um grande sacrifício por você. Alguém abriu aí 1 João, capítulo 3, verso 16? Creio que deve ser aquela passagem que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Se eu não me engano. Alguém tem aberto aí? 1 João 3, 16, no finalzinho da Bíblia. Amém? Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Amém. Nós podemos ver que hoje em dia ninguém de nós vai dar a vida por outro.
Será que você era capaz de ver um assalto a um trabalhador que está chegando do trabalho e o ladrão apontando um 38, um revólver na cabeça dele? Você teria coragem de entrar na frente e falar: não atira nele, mas atira em mim? Hoje em dia, a gente não temos a capacidade de fazer isso como Cristo fez por nós. Jesus fez isso por nós. Ele fez isso, foi crucificado, chicoteado, cuspido, traído, difamado, caluniado, passado para trás, zombado, difamado, açoitado pelas nossas vidas. Hoje nós não teremos a capacidade de fazer isso, de dar a vida pelo outro, mas o que nós podemos fazer se nós não podemos dar a vida pelo outro? E em detalhe, no texto aos casados, Deus diz: esposos, maridos. Olha aí, ó, ouve aí. O marido de plantão aí, presente aí, já vai ouvindo aí. Cristo disse: maridos. Primeiro ele disse, né, para mulher: mulher, seja submissa aos vossos maridos. Por quê? Porque assim como Cristo é o cabeça do relacionamento, é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher e da casa. Mas para os homens também não se vangloriar tanto, ele disse: maridos! Eu creio que vai ser assim. Está na mente. Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Ao ponto que deu a vida por ela. Tá vendo aí? Eu creio que a esposa já tá cutucando o marido aí, ó. Tá vendo? Ela tá vendo aí? Aleluia. Então nós não temos essa capacidade de hoje dar a vida. Mas Cristo falou: se possível, dê a vida, morra pela tua esposa. É o que Cristo falou. É o que ele fez pela igreja. É o papel do esposo. Tá? Então, é isso. Por isso, eu vou deixar mais um comentário. Eu vi que a irmã Claudilene quer falar algo. Por isso, se você ama Jesus, não viverá de maneira que quiser. Não viverá da maneira que quiser. Mas sua vida será um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Jesus é o Senhor da sua vida? Agora vai começar as perguntas. Jesus é o Senhor da sua vida? Como Senhor, Ele tem o controle de todas as ações, escolhas e planos da sua vida? Você obedece às ordenanças de Jesus? Pouco adianta chamarmos Ele de Senhor se não fizermos tudo o que Ele nos pede, como diz um texto na Bíblia. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Amém? Claudilene, gostaria de deixar um comentário nesse último parágrafo que eu li? Das perguntas? Não, irmão Vinícius, é porque é uma pequena correção, não me leva a mal. No texto aqui é 1 João 3,16 e a irmã leu João 3,16, só que o texto é diferente. Você tá com 1 João aberto aí? Tô. Gostaria de ler? 1 João 3,16. Conhecemos a caridade, nisto que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Esse é o texto citado aqui. Amém. Amém? Amém, glória a Deus. É isso mesmo que a palavra nos diz. É um pouco semelhante, né? O que Cristo, ele estava complementando aí no 1 João, que foi dito em João 3,16. Falando, ó, Cristo fez, vocês também têm que fazer pelos seus irmãos. Tá vendo como é importante a gente analisar? Né? Creio que acontece, mas Deus está aqui em nosso meio. Vamos aqui. Eu quero que os irmãos, se possível, respondam essas perguntas hoje, tá? Por quê? Porque quando a gente estuda e já responde, tem um impacto poderoso. Vou responder amanhã. Vou responder segunda-feira. Terça. Não, quarta eu respondo, porque domingo vai ser a próxima aula, então eu tenho a semana toda para responder. Mas o ideal é a gente responder assim que termina. Por quê? Porque a gente vai ter uma resposta mais sadia, mais concreta. Por quê? Porque isso vai estar fresco em nossa mente.
tá? As perguntas nós vamos responder bem porque ela vai estar fresca em nossa memória. Tá? Então não vou me deter aqui, vou pular pro terceiro parágrafo e o último. Então fica as perguntas aí, ó, né, que a gente pode ler e meditar aí. Jesus é o Senhor da sua vida? Como o Senhor ele tem um controle de todas as ações, escolhas e planos? Você obedece às ordenanças de Jesus? Agora vamos pular para o último por causa do horário. Um convertido apenas segue regras. Ó, esse último parágrafo ele vai dar resposta de todo o conteúdo. Ó, um convertido apenas segue regras. Morreu para algumas práticas. Pensa em si mesmo. Tem aparência de vivo. Reflete suas próprias características. Não se doa para o reino de Deus e acaba sendo infrutífero, não levando outras pessoas a Cristo. Ele dá várias desculpas para não seguir a Cristo. Se alguém puder abrir Lucas, livro de Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao 62. 9, verso 57 ao 62. Por outro lado, um discípulo que segue a Cristo morreu para si mesmo. Frutifica fazendo discípulos. Tem a vida de Cristo, tornando-se um reflexo de Cristo. O discípulo é produtivo na obra do Senhor e sempre está olhando para pessoas ao seu redor, a fim de transformá-las em novos discípulos de Jesus. Alguém abriu Lucas 9, 57? Amém. Amém. Pode ler, por favor. A irmã pode ler, irmã. Quem? A irmã que falou aí. Aonde? Eu não vi, não. Escutei. Então eu leio. Lucas 9, 57 ao 62. Isso. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. É tremendo, hein? Glória a Deus. Pela graça e misericórdia de Deus, hoje eu vou ministrar numa igreja que eu não conheço, por volta das 6 horas da noite. E Deus me deu Salmo 115. E esse comentário aí, que deixe que os mortos enterrem os seus mortos e você vai anunciar o reino de Deus, complementa com o texto que Deus tinha me revelado. Então é isso, meus irmãos. Para finalizar aqui já está a finalidade. Eu só vou falar mais um pouco para a gente finalizar agora. Eu vou repetir. Olha as características de quem é, de como ser um discípulo, de quem as condições do discípulo e de um novo convertido. E às vezes não está falando só de uma pessoa que chegou ontem. Está falando de uma pessoa que às vezes está há muito tempo na igreja e pelas suas atitudes ele se torna um novo convertido. Eu já sou velha na fé. Eu já sou velho na fé. Mas o que você faz? O que você já fez?
Qual foi o impacto? O que produziu? O que você ganhou? O que você aprendeu? Quais são as experiências? O que você tem para passar? O que você tem para ensinar? Então aqui está dizendo, um convertido apenas segue regras. Eu quero deixar um comentário aqui muito forte, que Deus está colocando na minha mente, no meu coração. Hoje, meus irmãos, nós podemos ver que a maioria dos cristãos, eles acham que estão seguindo a Jesus. Mas não estão. Eles estão seguindo um sistema religioso. Eles estão seguindo dogmas. Eles estão seguindo um cronograma de um culto. Estão seguindo a religiosidade, mas não a Cristo. Sabe por quê? Porque entra para o templo, já tem aquela norma, cantar, reger, abrir o culto, mas está esquecendo que para ser discípulo tem que levantar para fazer, tem que descer para aprender, para depois levantar para ensinar, tem que fazer como Cristo está fazendo em nosso meio nesse dia. Nós temos que ser como Ele foi, nós temos que fazer como Ele fazia, nós temos que andar como Ele andou, nós temos que ensinar como Ele ensinava e ensina até hoje porque está gravado. Nós temos que aprender como Ele nos ensinou, e aprendendo podemos ter o benefício de aprender para não ser enganado e não pecar contra ti, porque guardando a palavra do Senhor no meu coração não pecarei contra Deus. Mas temos o privilégio de ensinar a outros também a glorificar verdadeiramente, com aleluia, exclusividade, aquilo que Cristo nos ensinou dentro da tua palavra. Sede meus imitadores, crescei na graça e no conhecimento, sede santo como santo eu sou, ide por todo mundo e pregai o evangelho por toda criatura em toda a cidade. Temos que fazer como Ele nos ensinou, dando honra a quem tem honra, que é Ele. Para mim quem tem honra é Ele só, dando glória para quem tem glória. Para mim, como o Salmo 115 diz, só Ele tem a glória. Nós temos que fazer como Ele nos ensinou. Como Ele nos ensinou. Glória a Deus. Tá? Então, um convertido apenas segue regras. Morreu para algumas práticas. Pense em si mesmo. Olha aí, ó. Muitos cristãos são assim. Só morreu para algumas práticas. Ele só pensa em si mesmo. É o que eu falei lá no início. A pessoa ela só quer pensar na salvação dela e mais nada. Se eu for salvo, tá tudo bem. O mundo não me importa. Tem aparência de vivo, mas está morto. Reflete suas próprias características. Não se doa para o reino de Deus e acaba sendo infrutífero. Tá vendo aí? Nós temos que se levantar. Não levando outras pessoas a Cristo. Tá vendo aí? Você tem a missão de levar outras pessoas a Cristo. Primeiro, vai crescendo na graça, no conhecimento, com a leitura, com o jejum que nós estamos fazendo coletivo. Para que depois você possa se levantar para trazer outros a fazerem o mesmo. Aleluia. Ele dá várias desculpas para não seguir a Cristo, para não fazer o que Cristo pediu. Agora, por outro lado, o que nós devemos ser? Por outro lado, um discípulo que segue a Cristo morreu para si mesmo, morreu para o mundo, frutifica fazendo discípulos, ganhando almas, ensinando-as na verdade. Tem a vida de Cristo. Ele não vive ele, mas ele tem a vida de Cristo, porque ele está aprendendo de Cristo, assim como esse curso. Tornando-se um reflexo de Cristo. Porque quando eu olhar para você, é que nem o texto do apóstolo Paulo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olhando para o apóstolo Paulo, estaria vendo a Cristo. O discípulo é produtivo na obra do Senhor e sempre está olhando para pessoas ao seu redor. Tá vendo? O discípulo ele produz na obra. Não é só abrir o culto, bater palma, cantar. Não é só isso. É produzir frutos. E ele está olhando para pessoas ao seu redor, a fim de transformá-las em novos discípulos de Jesus. Amém? Eu quero deixar aqui. Aí você pulando aí uma página, aqueles que estão com o PDF na mão, rolando para baixo, você vai ver as perguntas desse terceiro encontro, ser um discípulo. Aí tá ali um quadrado que eu creio ali com um ponto de interrogação ali no símbolo,
que é para você deixar algo que algo que te causa dúvida. Se alguma parte desse texto te causou alguma dúvida em algo, você pode escrever dentro desse quadrado. Aí tem uma seta jogando para o lado com outro quadrado e 3 passagens. Que é 1 Coríntios capítulo 10, versículo do 23 ao 24. 1 Coríntios capítulo 4, versículo do 9 ao 15. João capítulo 1, versículo 43. Antes de vocês ler e responder essas perguntas, vocês vão ler essas 3 passagens. Abaixo estão as perguntas. Pergunta A: como a passagem de Mateus 28, 19, 20 desafia você? Aí você vai lembrar do estudo que nós estudamos tudo, vai ler de novo essa passagem e vai responder. B: você está comprometido em ajudar alguém a crescer espiritualmente? C: tem procurado observar pessoas ao seu redor a quem você pode conduzir a Cristo? D: como está seu relacionamento com Jesus? E: a leitura de João 1:43 te desafia, te faz refletir ou te encoraja? É 3 perguntas em uma. F: como você reage à ordem de Jesus de fazer discípulos? G: você pode dizer que sua vida tem as características de um discípulo ou de um convertido? Então você vai dizer aí: minhas características estão mais ou menos a de um discípulo ou de um convertido. H: você pode dizer que está pronto para se comprometer em ser um discípulo de Jesus? I: quais as desculpas que costumam impedir você de seguir a ordem de Jesus de fazer discípulos, de ganhar alma, de ensinar almas e aperfeiçoá-las para o reino de Deus? Essas são as perguntas, né? Os irmãos vão fazê-las num caderno. Eu fiz aqui na apostila, vou mostrar para os irmãos. Tá vendo aí, ó? Não dá pra ver muito que eu fiz a lápis. Se eu quiser eu posso apagar. As perguntas tá aqui, ó. A, B, C, D, I, J, H, I. E aqui eu fiz aqui, ó. A. Não dá pra ver, os irmãos verem muito, ó. E letra A. Tá vendo aí? A letra A. E aí tá lá. Eu não escrevi de novo a pergunta, mas só coloquei A e a pergunta da A. B, a resposta, quer dizer, B e a resposta da B. C e a resposta da C. Que aí eu vou saber aqui, ó. Ali foi perguntado e aqui foi respondido segundo a cada letra, a cada pergunta. Amém? Se os irmãos quiserem, pode fazer assim, que já fica aqui do lado, ó. Tá vendo? É bom. Eu gostei, eu preferi fazer assim. Por quê? Porque nesse quadrado que tem na apostila, irmão, não dá para colocar as perguntas, né? E eu não fiz perguntas muito grandes. Eu coloquei ali 1 ou 2 linhas por cada pergunta. Foi bem objetiva. Quer ver, ó? A pergunta da como a passagem de Mateus 28, 19 desafia você? Eu coloquei assim, ó. Ela não me desafia, mas me revela que estou no caminho certo de um discípulo. B. Você está comprometido em ajudar alguém a crescer espiritualmente? Eu respondi assim, ó. Sim, todos os dias o Senhor tem me dado essa oportunidade e quando não, as almas vêm até a mim. Enquanto Deus não me dá a oportunidade, as almas que me procuram. Então, eu deixei respostas bem objetivas e breves, tá? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode me procurar no privado, que eu esclarecerei melhor. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes aí e estão crendo que estão sendo beneficiados com esse estudo? Dê um glória bem feliz para acabar com a potestade, o reino dos infernos. Deu glória a Deus, bem feliz. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então é isso, Glória meus irmãos. a Deus, aleluia, Jesus.